Em uma época em que cada vez mais as informações trafegam e são armazenadas em meios digitais, tornando-se comum notícias sobre os prejuízos causados por ameaças como vírus, spyware e ransomware, essas ameaças também podem ser classificadas como letra A, bugs, letra B, malwares, letra C, spam, letra D, badwares, letra E, phishing. E aí, pessoal, qual das alternativas corretas? Bem, para responder isso, nós temos que antes analisar esse termo que se refere ao conjunto dos diversos programas maliciosos, quer dizer, dos diversos programas ou códigos mal intencionados que podem causar algum dano a um sistema. Então vem comigo, acompanha. O termo malware é o termo que na informática e dentro da segurança da informação nós utilizamos para indicar qualquer tipo de código malicioso, seja ele um vírus, um worm, entre outros. Então, malware é o termo genérico para programa malicioso ou código malicioso. E o que é isso? É um programa que é criado com a intenção de causar algum dano ao sistema ou obter alguma informação sigilosa ou que fere a privacidade daquele sistema. Então, malware é código malicioso. Dentro do estudo do que chamamos de malware, que é, como eu disse, o termo genérico para os diversos programas maliciosos, existem os vírus. Os vírus de computador é um tipo de malware que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos. Mas também tem os bots, que é um tipo de malware que, quando instalado num sistema, passa a permitir que o invasor controle remotamente as ações daquele sistema para realizar ataques a sistemas servidores, por exemplo. Existem os spyware, que são os ditos programas espiões, que monitoram as atividades de um sistema. Tem o ransomware. Ransomware é um programa que cobra resgate. Quando um ransomware ataca um sistema, ele criptografa os arquivos daquele computador e depois cobra um resgate para que as pessoas possam de novo acessar de volta os seus próprios arquivos. Então imagina um programa malicioso, um ransomware, instalado no teu computador, criptografando todos os teus arquivos. Aí o usuário tenta acessar o arquivo e não consegue. E aí vem um pedido de resgate, pedindo para pagar um resgate para que o usuário tenha de volta acesso aos seus próprios arquivos. Isso é um ransomware. Esse resgate que o ransomware cobra normalmente é feito em alguma moeda virtual, como por exemplo o Bitcoin. Tem também o que chamamos de worm. Worm é um verme. É um tipo de programa malicioso que se replica de computador em computador através das redes de computadores, deixando as redes e os computadores muito lentos. Isso é um worm, um verme também é um tipo de malware. Backdoor, que cria portas vulneráveis no sistema, permitindo invasões. Temos também os chamados cavalos de Troia, ou Trojan, que chegam como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas tem como intenção abrir as portas do meu computador para a instalação de outros programas ou a invasão também. E temos também aqui um bom exemplo do rootkit. O rootkit é interessante. Quando um invasor invade um computador, ele instala um conjunto de programas chamado rootkit para assegurar e manter a presença desse invasor no computador comprometido, sem que os programas de proteção percebam que essa invasão está acontecendo. Esse é só... Observa, pessoal, o que eu fiz aqui foi mostrar que quando a gente fala sobre malware, malware é o termo genérico que envolve diversos tipos de programas maliciosos. Então, vírus é um tipo de malware, bot é um tipo de malware, spyware é um tipo de malware, ransomware é um tipo de malware e assim por diante, porque malware é o termo genérico para programas que podem ou causam algum dano no sistema. E aí nós podemos voltar na questão agora. Quando a questão disse aqui, na parte final, né, ela fala sobre, causados por ameaças como vírus, spyware e ransomware. Aí ele pergunta, essas ameaças também podem ser classificadas como? Resposta, letra B, malware, que é o nome que nós damos para essas ameaças à segurança da informação, os códigos maliciosos, os programas maliciosos, como os vírus, spyware, ransomware e tantos outros que eu demonstrei aqui também, né? Quando a gente fala sobre bugs, bugs são só falhas do sistema. Spam são mensagens enviadas em massa, em grande quantidade, para usuários que não solicitaram. Badware era só uma tentativa de fazer uma pegadinha, mas o nome correto para programas que causam dano é malware, não badware. E phishing é uma técnica que cria sites ou e-mails falsos, parecido com os verdadeiros, mas que tem como intenção capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Então, phishing é e-mail ou site falso, bem parecido com o verdadeiro,
que quer enganar o usuário para o usuário acreditar que está no site verdadeiro, quando na verdade está no site falso. E aí, então, forçar o usuário a entregar as suas informações de identificação pessoal para aquele site que, na verdade, é o site falso e não é o site verdadeiro. Isso é phishing, certo? Bem, aqui a gente fez um panorama de vários programas maliciosos de uma forma objetiva e sucinta para que vocês possam ter facilidade no entendimento. Mas nessa questão, sem dúvida nenhuma, a resposta, a letra B de Brasil.